Tudo bem? Como é que tá a galerinha do oitavo? É o seguinte, nós vamos ter uma revisão aí nessa aula de terça-feira. Eu espero todo mundo lá pra gente conferir, tirar as dúvidas e tal. São 3 capítulos, viu, pessoal, que vai cair na avaliação. Nada demais, é bem tranquilo. Nós vamos ter o capítulo 3, 4 e 5. O 3 é o eu, o outro e a realidade. Depois é dizer não ao preconceito, uma ação política. E depois é na escola que se aprende a agir, que é o último que a gente discutiu. Esses capítulos, eles são bem tranquilos, não tem grandes problemáticas. Amanhã nós vamos discutir um pouco sobre eles. Hoje eu só vou falar uma coisa breve aqui, não é um vídeo aula realmente. Mas é o seguinte, se vocês terem em mente algumas coisas, lembrando que o capítulo 3 foi o primeiro que a gente trabalhou, o primeiro estudo dirigido, né, da pandemia. E aí ele vai trazer alguns conceitos aqui de como nós nos relacionamos com as outras pessoas, de como nós não podemos existir sozinhos. Nós vivemos em sociedade, e viver em sociedade é ter uma preocupação com o outro, é preocupar também com o bem dos outros e não ao nosso. Se todo mundo está bem, quer dizer que eu vou estar bem também. E se as outras pessoas não estão bem e nós não ligamos para isso, às vezes pode ter consequências. As consequências é ver coisas que às vezes não nos assustam, que estão longe, mas podem ficar muito perto, como a violência, por exemplo. Né? Então, isso é algo que faz parte da sociedade, que nós precisamos agir para não permitir que essas coisas ganhem cada vez mais força. Então, vocês vão notar que tem um conceito no livro 3, por exemplo, o conceito de idiota, que vem da Grécia Antiga. E idiota na Grécia Antiga era um indivíduo que não se preocupava com a sociedade, não se preocupava com o bem comum, e por conta disso ele era tido como essa palavra, idiota, voltado para si mesmo. E hoje nós falamos de idiota, alguém que é burro, alguém que não sabe nada, mas que tenha alguma coisa assim, né? Porque hoje o mesmo idiota, ele costuma não ter um curso, uma prática de se importar com as outras pessoas, né? Então esse sentido meio que ainda fica. Mas nós vamos estar sempre voltados para isso, para a preocupação da outra pessoa, para a discussão da autonomia e da heteronomia. Também é um conceito do capítulo 3 que vocês têm que ter. A autonomia está ligado com essa questão de você poder agir, ter suas próprias normas de acordo com o que você acredita. E heteronomia é quando você tem que aceitar as ideias de outras pessoas, as ordens de outras pessoas. Então, hoje é muito comum na sociedade ver pessoas que não têm muita autonomia e tem que a heteronomia, na verdade. Ela tem que se sujeitar a alguém, à vontade de alguém, obedecer, agir conforme essa pessoa. Então é uma coisa que vem externa e não é da vontade da pessoa. É um conceito que nós vamos discutir também depois na aula, na terça-feira, tranquilo. O 4 é dizer não ao preconceito. Nós vimos várias formas de preconceito, temos a discussão sobre o bullying e às vezes o preconceito com o hífen e a diferença do preconceito, que já é uma ação de fato. O preconceito vem de uma ignorância, de algo que você não sabe, que desconhece, e que isso se torna um preconceito, que é uma atitude de alguém por desconhecer algo agir com violência por algo que ele não conhece. Então, hoje nós temos uma prática muito comum de preconceito, mas que ela vem sempre de uma seguida. O preconceito é sempre anterior, né? Então, nós vamos sempre ver que primeiro você não conhece as coisas, você tem essa ignorância, ou então você realmente se torna um ignorante, não quer conhecer, não quer fazer parte, não quer saber como são outras formas de pensar e de agir, e você se fecha no que você tem. Então, acaba que você exclui as outras pessoas e isso se torna preconceito. E aí, daí, pode vir atitudes violentas de você, além de ignorar, você agir com violência para essas pessoas. Na escola tem muito bullying, mas na vida adulta também tem o racismo, tem a homofobia e várias outras maneiras do ser humano condenar outra pessoa por ela ser diferente, por ela acreditar em outras coisas, gostar de outras coisas ou simplesmente pela aparência dela. Então é um pensamento complexo, mas que a gente tem que debater também, por isso que faz tema na filosofia. Tá bom? E aí nós também falamos sobre o preconceito no capítulo 3, nós falamos muito sobre isso, né? Sobre como às vezes as diferenças podem ser de um próprio grupo social. O preconceito ele pode estar relacionado também ao que você aprende no seu grupo social, na sociedade, como ela se comporta e como ela pode odiar outros povos, outras pessoas por diferenças. Então nasce a xenofobia, o racismo, o preconceito também a partir disso, de um aprendizado que a gente tem
desde pequeno nós vamos ensinados, né? E aí tem a discussão de Mandela, o preconceito realmente a gente nasce preconceituoso ou a gente aprende a ser? Se a gente aprende a ser preconceituoso, a gente pode simplesmente não aprender ou a agir de outra forma, aprender a ser de outra forma, a respeitar, a amar todas as pessoas, independente de quem elas são. Afinal, era assim que Jesus Cristo queria, não é? E o capítulo 5 foi o mais recente, sobre a questão da escola, a importância da escola. É um espaço que todo mundo gosta, pelo menos é um espaço que não é só de aprender o conteúdo, mas de aprender a conviver com outras pessoas, né? A ver nossos amigos, a aprender a ser pessoas melhores. E também está relacionado à consciência. O ato de estar na escola é aprendermos a ter consciência, a refletir e a pensar sobre nós mesmos. Por isso que a filosofia também ela gosta muito do processo de escola. Ninguém pode aprender sozinho sem ir numa escola. Ele vai aprender com outras pessoas. Então há uma escola informal também. Paulo Freire fala muito disso. Tem um pensamento dele que a escola ela vai aprender, a escola tem uma função específica que é de nos tornar pessoas mais críticas, a entender o mundo, a saber como é que o mundo funciona. Quem estuda mais, quem lê mais, quem aprende mais, geralmente são pessoas que não têm muita ignorância, que sabem a respeitar a diversidade de pensar e a diversidade da vida dos seres humanos de uma forma geral. Então é isso, galera. Nós vamos fazer essa discussão mais aprofundada na aula, né? Na videochamada, na live, na terça-feira. Aí nós vamos debater e discutir todos esses temas que vão cair na avaliação. Mas aí são capítulos 3, 4 e 5. Tudo bem? Abraço! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.